Olá, minha gente. Então, vamos para o nosso segundo estudo sobre chakras, nossa segunda aula. Estou agradecido, muito agradecido por estar aqui com vocês, fazendo esse estudo e aprendendo junto, né? Porque também nós estamos aqui nesse aprendizado, ok? Então, hoje, a nossa segunda aula vai ser sobre essa iniciação. Na primeira aula, nós mostramos aqui como é que nós chegamos, né, no homem, como é que foi a nossa chegada no homem. É importante a gente saber, porque muitas pessoas elas não se importam de saber isso. Então, como é que foi, como é que saímos lá do reino da irracionalidade para chegarmos no reino da racionalidade e como é que foi esse desenvolvimento, ok? Então, a gente viu que as primeiras perguntas que fizemos quando chegamos no homem foi exatamente isso, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, quem que é isso, né? Quem fez isso, sabe? Por quê? O que é isso e quem fez isso vai compor o que eu sou, certo? Nós vamos sempre ter essas perguntas quando a gente se depara com coisas da vida, né? O que é isso, né? Como a gente comentou. Bom, o que é isso e quem fez isso? Então, e aí depois a gente foi, né, recapitulando rapidinho, a gente foi então vendo que para a gente fazer esse movimento do primitivo para o ser tecnológico que somos hoje, passando pelas etapas, né, nós tivemos ajudas do plano espiritual. Tivemos espíritos que ou materializavam, ou falavam de voz direta, enfim, comunicavam e explicando para a gente como fazer, como atuar. Criamos aí um contexto de crescimentos, né, dentro dessa estrutura do crescimento espiritual, do crescimento individual, tecnológico, do intelectual, e depois para chegar no tecnológico, né? Vimos, então, que tivemos civilizações que nos ajudaram, grandes civilizações que estiveram aqui, que nos ajudaram, até que nos deixaram. Agora são vocês, e vocês agora vão fazer a sua parte. Eu queria dar só um detalhe do incêndio da Biblioteca de Alexandria, lembra? Isso que aconteceu no ano 300, mais ou menos, da nossa era, e ela funcionou durante 600 anos, né? Bom, por que a espiritualidade permitiu o incêndio daquela biblioteca que tinha tantos pergaminhos lá, milhares de pergaminhos com informações da mais alta envergadura? E por que aquilo aconteceu, né? Então a gente sente o seguinte, que aquelas lições que estavam lá foram dadas pelas grandes civilizações do passado. E se elas ficassem, ela ia perturbar o crescimento do homem da Terra, do primitivo da Terra. Então, ele teve que buscar os seus conhecimentos. Então, não adiantava você pegar um pergaminho daquele lá e falar de física quântica lá no ano 300 da nossa era. Ninguém ia entender, ia ficar tudo perturbado. Então, vamos fazer o seguinte, isso aqui foi ótimo, maravilha, está arquivado no mundo espiritual, quando precisar está lá. Então, vamos deixar o homem caminhar por ele. Isso foi um carinho muito grande, um respeito muito grande à intelectualidade, então, daquela época, daquela fase, né? Então, nós vimos que foi tudo programado, foi tudo ajustado. Hoje, nós vamos dar sequência nisso. Então, até aqui, no primeiro estudo, nós vimos como nós chegamos. Agora, nós vamos estudar como que nós somos constituídos, como é que, na verdade, é a nossa constituição, certo? Eu vou colocar aqui os slides e a gente vai conversando sobre ele, né? De maneira que eu possa trazer aqui para vocês peraí, deixa eu anotar aqui, não estou conseguindo. Eu vou tentar de novo, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver se a gente consegue. Não consegui ainda trazer esse slide. Então, vou tentar, mas de imediato nós vamos observar que nós tivemos um projeto muito grande de estudos, né, que nós fomos construindo ao longo dos anos, ao longo
dessa evolução, que foram os nossos corpos áuricos. Bom, o que vem a ser corpo áurico? A gente pensa que nós só temos o corpo físico, certo? Então a gente acha que é só o corpo físico. Né? Aí nós, espíritas, já temos notícia do perispírito, que beleza, ótimo, já temos notícia do perispírito. Mas, assim, tem mais coisas no meio, né? Aí, quando chega no Livro dos Espíritos também, nós vamos encontrar o duplo etérico, está lá no Livro dos Espíritos. E aí a gente vai ver que também temos mente, temos um corpo mental. Então, nós poderíamos classificar, né, em 4 corpos, os corpos inferiores. Então, o primeiro seria o corpo físico, esse que nós estamos nele. O segundo, do pretérico, que é ligado, né, ao corpo físico. O terceiro seria o perispírito, que arquiva toda a nossa memória, está lá, toda a nossa realidade de ser está ali. Não adianta eu querer enganar os espíritos, a gente já sabe disso. É bobagem querer enganar o espírito, que a gente não vai conseguir. Né? E vem o campo mental, que é aquele campo onde se expressa a expansão, não é bem expansão, onde se expressa o ser existencial está ali expresso. Então, por exemplo, quando eu falo a minha mente, né? Não é isso. A mente é como se fosse assim, uma ressonância do espírito, sabe? E aí ele vai, ali na mente, ele vai colocar o que ele faz, as atitudes dele. Então, se ele é uma pessoa, né, que tem um trabalho tranquilo, bem, a mente dele vai ser mais clara, mais tranquila. Agora, se ele comete muitos enganos, ele vai entulhando a mente dele daquelas coisas, a mente fica obstruída e ele não consegue se expressar de uma maneira mais tranquila. E chega um ponto que aquilo passa a ser um entrave para as realizações do espírito. De tal maneira que a gente não sabe direito o que é pior, se é a obsessão que vem de fora ou se é a obsessão que vem de dentro. O tamanho é o processo mental. Por exemplo, se eu começo a pensar muito numa coisa, muito, eu vou criando na minha mente a estrutura daquela coisa. Aí eu vou viver em função daquilo. E como o Alexandre, que é o mentor do André Luiz, do livro Missionários da Luz, então ele vai dizer o seguinte, que essas coisas têm forma, têm cheiro e têm sons, têm palavras. Então eu fico ouvindo aquelas palavras. Então aquilo que eu busco, eu construo dentro da mente. Se eu busco coisas boas, eu vou construindo essas coisas boas dentro da mente. E se eu construo coisas negativas, elas vão sendo construídas lá também. Sabe? Se eu penso em coisas negativas, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o slide. Vamos ver aqui. Não consegui. Mas vamos tentando, né? Bom, então, a gente vai ver, né, que a aura humana é um campo resultante de emanações da natureza eletromagnética. Aí eu vou ver todo ser humano encarnado ou desencarnado. Ele reflete não só a sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, e como sua situação emocional, física ou como encarnado. Sabe? Então, é isso que nós vamos observar na aura humana. É essa estrutura do emocional, essa estrutura daquilo que a gente estabelece como o que eu quero para mim, o que eu busco para mim, sabe? Está ali dentro dessa aura, tá certo? Eu só estou tentando aqui mostrar para vocês no slide, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês esse slide. Hoje eu não estou conseguindo, foi tão fácil na outra aula, né? Então vamos ver aqui. Não consegui. Tá vendo alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos conversando, tá? Então, olha só. Nisso, essa aura, ela vai ser exatamente aquilo que eu estou estabelecendo comigo. Então, vamos pensar. Então, nós temos o corpo físico, o duplo etérico, nós temos o perispírito e o corpo mental. Então, esses 4 corpos, eles estão muito próximos da nossa realidade atual, muito próximos. O que vai acontecer
a partir do quinto corpo. O quinto corpo áurico é o corpo da vontade divina. Neste corpo, vão funcionar dentro de nós aquilo que Deus quer que cada filho faça, ou que seja dentro da lei do progresso de cada filho. Então, eu tenho a minha própria lei evolutiva, como você tem a sua lei evolutiva, como o outro tem a lei evolutiva dele. Então, nós vamos observando que cada evolução ela é individual, intransferível, certo? Então, quando eu chego na vontade divina, é o corpo que faz a conexão entre o que Deus quer de mim, o que eu respondo para Deus. Percebe? Então, é isso. O que Deus quer de mim? O que eu respondo para Ele? E, geralmente, nesse princípio da evolução, que nós estamos ainda muito no início, nesse princípio, a gente não consegue fazer a vontade de Deus. Tanto assim que o Senhor Jesus disse, né, no Pai Nosso, né, seja feita a vossa vontade. Jesus fala. Então, e nós não conseguimos fazer valer a vontade de Deus em nós. Ora, se a gente não consegue, a gente vai fazer o quê? A nossa vontade. Se a nossa vontade está contra a vontade de Deus, então nós não vamos conseguir estabelecer uma boa relação com Ele. Então, tem pessoas que falam assim, eu não consigo conectar com Deus, né? Eu não consigo. Claro que essa conexão é no grau da pessoa, mas é porque não faz a vontade de Deus. O que a gente pode pensar de vontade de Deus? As leis naturais. Se a gente seguir as leis naturais direitinho, não tem problema nenhum. Nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Sabe, tem uma coisa que se estabelece como muito, muito forte nesse corpo, é a questão da mentira. Sabe? A mentira, o que é? Quando eu falo uma mentira, ou eu vivo uma mentira, eu mexo aqui na vontade de Deus. A vontade de Deus é a verdade. Se eu falo mentira, então o que vai acontecer? Eu vou ter esse obstáculo muito grande de comunicar perfeitamente com a vontade divina. Então, por exemplo, a pessoa que trai, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está mentindo para a proposta assumida por ele, independente de qual traição. Pode ser traição conjugal, pode ser traição profissional, pode ser qualquer tipo de traição, tá? Traiu, você está indo contra o que você propôs, o que você aceitou, enfim. Aí você trai. Quando você trai, você mexe lá no corpo da vontade divina. É isso por isso que torna a evolução, às vezes, complicada, difícil da gente realizar num campo mais ou menos interessante, sabe? Num campo mais ou menos que nos traga essa utilidade essa utilidade imediata. Então, por isso que eu tenho que viver muitas encarnações, para que eu possa ir me apropriando dessa realidade, certo? Bom, aí depois você tem o sexto corpo, que é o corpo do amor divino. Ora, esse corpo, ele é já um nível superior, né, de você viver essa busca do amor, essa excelência do amor. O amor, por que é o amor que domina o universo? A gente tem que saber essas coisas. O amor domina o universo porque se o universo vive em função de frequências, não é isso que a gente sabe? Então, tudo no universo é frequencial, tudo é energia frequencial. Então, se eu vivo em função de frequências, o amor é a frequência da mais elevada, né? É a energia da mais elevada frequência. Esse é o amor. Então, essa frequência do amor, ela vai sendo gradativa também. A gente não vai querer viver a frequência do amor divino, mas ela vai sendo gradativa. Então, à medida que eu vou evoluindo moral e intelectualmente, eu vou entrando nessa frequência do amor. Essa frequência do amor, ela me torna um ser compassivo, benevolente, indulgente, porque eu percebo pelo amor que aquele que me agride, que me atrapalha, ele não conhece o que eu já conheço. É como o adulto com a criança, ele vai sempre ser indulgente, né? Se espera ser sempre indulgente com a criança, porque essa criança precisa
do entendimento dele, da compreensão dele, para que ela aprenda também. Então, essa é a frequência do amor. Então, a gente tem que pensar, tem muita gente que fala assim, quer ver? Eu vou fazer amor. Então, eu preciso tomar cuidado com essa frase, porque não existe fazer amor. Não tem isso, ninguém faz amor. Amor não é uma receita que alguém faz. A gente constrói o amor. Entendeu? O amor é uma construção, que ele parte de 5 princípios. Né? Primeiro, a inteligência. Você tem que ser inteligente para construir o amor. Você tem que harmonizar as coisas relacionadas ao que você está buscando. Tem que fazer daquilo uma coisa perfeita. Depois você vai ter que fazer daquilo, aquilo tem que ficar muito belo. A beleza, ela é um atrativo, ela chama o amor, né? Ela busca essa frequência do amor. O belo é isso, ele existe para elevar, né, a criatura, elevar as coisas. Então, o belo tem essa função. Então, quando você chega no belo, você pula para o bom, que aí é a utilidade daquilo. Aí você chegou ao amor. Esse é o caminho da construção do amor. Inteligência, harmonização, perfeição, belo e bom. Então, se você coloca isso nos seus relacionamentos, por exemplo, você tem um relacionamento com um amigo ou com um esposo, com a esposa, às vezes está meio conflitante o teu relacionamento, dá uma espiadinha, você está seguindo essa sequência. Se é um relacionamento inteligente, se ele está harmonizado, se ele está perfeito dentro da possibilidade do relacionamento, próprio relacionamento, se ele está bonito, se ele está interessante, é bonito, e se ele é bom. Se ele não tiver esse, ele não vai ser uma coisa dentro do amor. Então, eu preciso que vocês e eu, né, todos nós, façamos com que isso se torne uma coisa boa, uma coisa do amor. Percebem isso? Então, esses corpos, eles estão ligados a exatamente essa coisa, né, da gente buscar essa perfeição, buscar essa proposta bem interessante que é a do amor. Tá? Então, aí depois você tem o corpo, que a gente chama de corpo do corpo mental, né? Do corpo divino, mental divino, que aí você vai trabalhar, né, as coisas que esse mental divino vai te oferecer. Então, ele vai te oferecer o quê? Vai te oferecer essa maravilha, né, que é viver em consonância com o que existe de mais puro, de mais perfeito, que a gente possa pretender no universo. Então, vejam que interessante, que isso tudo depende só do espírito, mas ele tem que fazer esses movimentos de querer que isso aconteça com ele, percebe? Bom, depois eu vou fazer agora algumas palavras sobre o duplo etérico, sabe? O duplo etérico, ele é o segundo corpo que nós temos, certo? Então, esse segundo corpo, ele é constituído de uma tela de fios azuis, sabe? Ele acompanha a conformação do corpo físico, mas ele está constituído com uma tela de fios azuis, tá? Você pode ver depois nas imagens. Então, nele que se encontra o fluido vital. Aquilo, quando a gente vai reencarnar, o que vai acontecer? Nós vamos receber o fluido vital para a encarnação. O Allan Kardec fala que o fluido vital ele é uma variação do fluido cósmico universal, certo? Então, ele traz para nós aquela energia que nós necessitamos para a encarnação. Então, se eu vou ter uma encarnação de 70 anos, de 80, de 10, de 20, eu tenho fluído para aquele tempo. Então, por isso que as pessoas, porque a gente tem essa coisa de dizer assim, ninguém morre fora da hora. Né? Ou então, só se ele suicidar. Né? Aí fica difícil. Porque no suicídio ele interrompe o fluxo energético do duplo etérico. Só que, tem um detalhe, o corpo físico, quando ele morre, quando ele deixa de existir,
ele leva com ele o duplo etérico. O duplo etérico não vai conosco, certo? Nós vamos do perispírito para cima. O duplo etérico fica com o corpo, porque ele será extinto junto com o corpo. Só nessa exceção, que de ser suicídio. Quando é suicídio, aí sim, o duplo etérico vai ficar ainda próximo do corpo com a energia e transmitindo para o espírito aquilo que está acontecendo com o corpo. Por exemplo, a cadaverização dele, a putrefação, os vermes comendo, o odor, enfim, aquilo tudo. E aquilo é transmitido para o espírito. Por isso que a dor do suicídio é muito forte. O André Luiz fala que é inenarrável a dor do suicida, exatamente porque ele percebe o que está acontecendo com o corpo. Já viram quando você pensa assim, Vale dos Suicidas, que às vezes é lama, né? A pessoa fica só com o bracinho lá de fora, assim, porque, segundo consta, eles afundam naquela lama para não perceber o que está acontecendo com o corpo, para dar uma amenizada naquilo lá do corpo, sabe? Para misturar cheiros, misturar as tensões, as vibracionais que vêm. É muito, muito séria essa questão do suicídio. Se você tiver um amigo ou uma pessoa que você conheça que está pensando em suicidar, comenta isso com ele, que ele vai matar só o corpo físico, o resto fica, certo? Então, o duplo etérico, ele tem essa função, né, de trazer isso para nós. Uma outra coisa do duplo etérico é que nele é que estão os meridianos e os chakras. Então, quando a gente for estudar isso, os meridianos, que são os canais que levam as energias, e os chakras, né, estarão exatamente nele, no duplo etérico, sabe? Então, minha gente, o duplo etérico é um corpo que nós temos que ter um conhecimento bem interessante sobre ele, estudá-lo mais, sabe? Para poder, quando a gente estudar chakras, eles terão que estar ali, dentro do nosso projeto de estudos, tá? O duplo etérico, ele precisa dessa nossa atenção muito especial. Tem um detalhe no duplo etérico, que assim como a vontade ela é, digamos, machucada, né, agredida pela mentira ou comportamentos errados aí, né, relacionados à não realização da vontade divina. Então, o duplo etérico, ele não gosta de uma coisa. Ele não gosta que você diz mal de você. Quando você fala assim, quer ver? Ah, eu me detesto, eu não valho nada, eu não quero saber de mim, eu sou uma pessoa assim, assada. Ele detesta quando você se desama. Então, ele vai dar para você uma resposta, né? Vai ficar com defeitos naquela tela, sabe? Vazam alguns pontos daquela tela. E aí as energias não vão fluir direito. Tanto é que a pessoa que não se ama é uma pessoa completamente triste, jogada, sabe? Ela não tem ânimo para nada, pode entrar no estado depressivo. Então a gente tem que ter esse amor por nós, pelo aquilo que nós somos, da maneira que somos. Não importa a maneira que nós somos. Eu não vou querer que, de repente, eu seja alguém assim muito, mas extremamente sábio, extremamente ligado, né, a coisas que eu ainda não consegui. Mas eu tenho que me amar da maneira que eu sou. E se da maneira que eu sou, eu não estou me sentindo bem, não é me falar que eu não presto, é me arrumar, certo? É me arrumar para que eu possa crescer dentro daquela situação, certo? Muito bem. O que acontece? Nós fomos evoluindo, certo? Quando a gente chegou no homem para cá, ocorreu o seguinte, ocorreu que nós tivemos que como é que fala? Fazer o que o sistema nervoso ficasse cada vez mais compatível com as nossas necessidades. Então, o sistema nervoso dos animais, né? Você vê que quando começa o sistema nervoso pelo tubo neural, lá na ameba, ela está assim retinha, aí ela dobra. Quando ela dobra, ela faz aqui o cano do sistema nervoso. Então, isso vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí, quando chega no homem, agora as necessidades que o homem terá serão muitas.
Então, o sistema nervoso vai ter que se adaptar a essas necessidades do homem. Okay? Então, isso é magnífico de pensar, porque fomos nós que construímos tudo isso. Então, nós temos o sistema nervoso dentro de uma estrutura que nos capacita a caminhar, a ser, a existir, sabe? Então, isso tudo é muito interessante para a gente entender, sabe? Olha aí que legal. Vou falar para vocês um pouquinho dos plexos, tá? Vamos tentar ver aqui o que é o plexo. Então, o plexo branquial, né, que ele leva as ligações, né, nervosas do peito, enfim, vou colocar aqui embaixo. Ele leva as ligações nervosas do peito, do ombro, o braço. O que é o plexo? O plexo é entrelaçamento, são nervuras, né, e vasos que fazem com que a gente possa ter essa intercomunicação do sistema nervoso com o sistema periférico, com o sistema do corpo. Com músculos, com as outras coisas do corpo. Não vamos entrar nesse detalhe, porque esse é um assunto para ser estudado à parte. Eu só coloquei aqui pelo seguinte, porque muito chakra está relacionado a plexo, tá? Muito chakra relacionado. Hoje, nós temos estudos, assim, um pouquinho mais de estudos, que alguns chakras a gente identifica qual plexo que ele está relacionado. Agora, nem todo chakra está relacionado a um plexo, mas tem chakras relacionados. Então, isso aí é uma coisa que nós vamos estudando gradativamente, né? Mas o que eu quero mostrar nessa hora é essa beleza aqui. Olha que está isso aqui. Acompanhe comigo o raciocínio. Olha. Está vendo? A medula, o plexo cervical, plexo, aqui está a medula, aqui está as variações, ramificações. Meu amigo, minha amiga, você construiu isso. Eu construí isso. Então, Deus deu o projeto, a semente, e nós construímos. Ou você acha que foi um espírito majestoso, um Cristo que chegou lá e fez isso para a gente? Não, fomos nós, pela nossa evolução. Eu gosto sempre de colocar essa informação exatamente por isso, para que a gente valorize o que nós somos. Valorize quem você é, onde você está, o que você já fez. Porque você criou tudo isso dentro de você. Certo? Então, você tem que se amar profundamente. E outra coisa são as glândulas, né? Olha que interessante as glândulas. Elas têm essa coisa de sintetizar substâncias. Sintetizar e liberar substâncias que vão nos ajudar. Por exemplo, aqui tem a glândula pineal, depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre ela, né? A pituitária. Aqui nós temos a tireoide, a paratireoide, o timo. Aqui tem as suprarrenais. Eu vou dar uma palavrinha dos suprarrenais, porque ela é muito, ela está muito à vista para nós. Se você tem algum adolescente em casa, alguma criança saindo para a adolescência, quando ela começa a modificar o corpo físico dela, né, a menina vai ter lá as suas modificações, o menino as suas modificações. Então, isso tudo é conseguido através da glândula suprarrenal, tá vendo aqui, ó? Ela fica acima do fígado e ela secreta, desculpa, fica acima do rins e ela secreta substâncias do crescimento, da sexualidade, sabe? Ela vai começar a montar a estrutura da sexualidade na adolescência, né, para que ela possa ser desenvolvida mais à frente. Então, é um trabalho muito grande. O pâncreas, ele faz aquela coisa da insulina, né, que ele pega o açúcar, transforma em insulina para poder fazer com que o sangue tenha forças, né, enfim, o corpo tenha forças físicas para isso. Embaixo, as gônadas, que são essas duas que fornecem, né, que produzem substâncias, né, para o ovário e para o testículo. Isso aqui, hoje em dia, né, às vezes é meio que mal colocado, às vezes as pessoas não respeitem muito, né, essa função extraordinária das gônadas e brinca muito com sexo e pode ter problemas mais sérios com relação a isso, né, porque vão mexer com muitas energias. Então, você observa, olha que coisa maravilhosa, minha gente, olha, tudo isso construído por nós em nossa evolução. Tudo isso nós construímos, certo? Bom, aí dando essa continuidade,
nós vamos falar um pouquinho da glândula pineal, tá? Eu vou voltar aqui, porque a glândula pineal, ela é um estudo muito profundo, sabe? A ciência, ela não até um certo tempo, né, dela, ela achava que a glândula pineal funcionava só até para o crescimento. Aí a pessoa chegou no nível, acabou, pode tirar e jogar fora. A glândula pineal é o contrário. Ela é o terceiro olho, a glândula motor de todos nós, né? Porque ela tem dentro dela, quando ela é do tamanho de um carocinho de laranja. Quando corta, lá dentro tem cristais. São cristais de apatitas. E esses cristais, eles têm a quantidade, os tamanhos, dependendo de cada pessoa. É como se fosse né, a digital. Né? Então, ali tem os cristais dessa forma. E aí, o que ocorre? Por exemplo, vem uma intuição, vem um processo intuitivo. Ele vai entrar pela pineal, que vai decodificar isso e vai mandar para nós, certo? Então, a pineal, ela tem toda essa função de estabelecer conexões, né? Também de receber energias do cosmos. Outra coisa que ela tem é que ela regula o ciclo de sono, de vigília e sono. Então, quando vai chegando à noite, ela vai escurecendo, ela secreta uma substância chamada melatonina, e a melatonina vai dando o soninho na gente. Então, aí você vai dormir. Então, tem pessoas que, às vezes, para dormir tem que tomar remédio. Digo para você que nós temos no nosso corpo o remédio para dormir, de graça, chamado melatonina. O que interfere para que a melatonina não faça a gente dormir e a gente acaba tendo que tomar remédios? Ora, a gente tem estresse, ansiedade, né? A gente fica muito excitado, nervoso, com discussões, brigando. Então, quando você chega de noite, você está tenso. Né? Às vezes a gente fica até tarde conversando, ou então falando, ou brincando, ou rindo, e não descansando, que é o momento do descanso. Existem estudos muito sensacionais a respeito, não sei se está nesse curso, mas a respeito do Sol, né? Os raios solares incidindo sobre o mundo durante o dia, incidindo sobre o nosso país aqui durante o dia, ele vai ele vai ter essa reserva até meia-noite. Então, até meia-noite, você está recebendo essas energias do Sol, agora numa gradação que te faz extremamente bem. Então, se depois da meia-noite, não, ele vai só usar o calor que te ficar, é uma reserva que ficou, mas não é essa incidência ainda do raio solar tão necessário. Então, aconselha-se a pessoa a dormir antes da meia-noite. Deitar por volta de umas 10, 10 e pouco, para ele pegar essa energia do sol que ainda está inativa, que ficou durante o dia. Porque depois, então eles falam, não adianta, é melhor você dormir 1 hora antes da meia-noite do que 2 horas depois da meia-noite. Que o sono seu será muito melhor antes. Né? Então, a melatonina, para ela existir, ela precisa do silêncio, da tranquilidade, ela precisa de você ter esse cuidado na hora de dormir, de não acender abajus, não deixar a televisão ligada no quarto, não deixar a luz penetrar. Para dormir, vai dormir, tranquilo. Aí se a pessoa fala assim, mas eu tenho medo dos espíritos, então eu vou te dar uma dica. Você vai encontrar com eles dali a pouquinho. Na hora que você sair do corpo, você já vai encontrar com eles. Então, fica tranquilo, você faz sua prece e vai dormir. De manhã, quando começa a clarear o dia, aí essa glândula pineal ela vai secretar serotonina, que é para você acordar, para você se dinamizar, entrar naquela energia mais intensa para poder fazer o teu dia acontecer, certo? Então, glândula pineal é essa maravilha. Tem o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico brasileiro, psiquiatra lá de São Paulo, ele tem estudos fantásticos, né, sobre a glândula pineal. Então, se você deve fazer isso, inclusive, vai lá no YouTube e pede o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira.
assista os vídeos dele, ele falando sobre glândula pineal, você vai ficar encantado. Ele tem cursos, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele online, ou à distância, que eu fiz pelos os DVDs, né? Mas é muito interessante. Olha, eu tenho acho que 13 ou 14 DVDs dele. Esse curso que ele deu foi em Niterói. Eu digo para você que foi maravilhoso para mim. Fui fazendo as anotações, fui fazendo as colocações e aprendi muita coisa, certo? Então, minha gente, glândula pineal tem essa maravilha aí que nós estamos vendo, né? Que ela pode construir dentro de cada um de nós, tá? A pituitária, ela é uma glândula que regula também muitas outras funções do organismo. Nós vamos vamos ver aqui, falar dela agora um pouquinho, tá? Muito en passant, porque, na verdade, né, a glândula pituitária, ela tem funções que têm que ser analisadas assim, com muito mais cuidado. Então, o hipotálamo é essa região aqui, né? Eu estou até preocupado de estar falando para médicos, neurocientistas, mas é um estudo bem introdutório, não vamos entrar em detalhes, né, porque eu não tenho condições de falar sobre essa parte. Gosto de estudar sobre cérebro, mas ainda sou um iniciante, muito iniciante. Então, o hipotálamo é essa região aqui que mantém o equilíbrio das funções internas, ajustando ao ambiente. Então, ele faz a gente ficar ajustado ao nosso ambiente. Então, você vê que quando a pessoa tem um traumatismo craniano, que ele vem com sequelas depois, né? Atinge esses órgãos, aí não é possível o espírito ser assim, dinâmico, expandir o que ele é quando ele tem um problema dele, ou já nasce com esse problema, né? A pituitária, que é essa daqui, olha, ela regula as glândulas suprarrenais, que a gente estava conversando sobre ela, a tireoide, né, os testículos de ovários e os hormônios do crescimento, que estão lá na suprarrenal também. Então, gente, tudo muito perfeito. E vou repetir. Perfeito por quê? Porque você fez ser perfeito assim. Você criou isso dentro de você. Você seguiu a ordem divina e se construiu dessa maneira. Só que nós fizemos isso muito inconscientes, ainda num processo de muita inconsciência. Agora nós temos que fazer coisas muito, mas muito maiores que isso, só que de maneira consciente. É isso que a espiritualidade está nos chamando, para atuarmos conscientemente. Então, a pineal, né, é o terceiro olho. A gente conversou, né, sobre a vigília do sono e o ponto de conexão com o mundo espiritual. Tem uma coisa bem interessante aqui na pineal, que é o seguinte: aqui estão os nossos olhos, tá? Então, quando uma luz incide aqui, tá? Ela vai trazer junto com ela uma imagem, não é assim? Você está olhando para um lugar e tal, ela está trazendo junto com ela alguma coisa. Essa luz vai lá para o occipital, ela entra, tá? Então, uma parte dela vai para fazer com que essas imagens sejam arquivadas, fazer conexões neurais aqui, para arquivar essa imagem, para criar essa imagem que vai ficar na memória. E a outra parte dessa luz vai para a pituitária, desculpa, vai para a pineal. Então, a pineal vai capturar essa imagem, né? E ela vai iluminar toda essa região, iluminar todo o seu nível de entendimento. Então, a luz tem essa propriedade sempre de nos fazer, né, criar imagens, mas também de nos apropriarmos das situações e das circunstâncias com as quais nós estamos e buscando uma decodificação melhor de tudo isso, tá? Bom, as energias psíquicas, que é o nosso trabalho, o nosso estudo deste curso, a gente tem que partir de algum princípio. Não adianta a gente colocar aqui chakras, meridianos, né, ou nadis, como queiram, se a gente não tem essa noção de energia psíquica. Nós vamos usar aqui um texto do Jung, gostei muito desse texto, né, que ele consiste, que a energia psíquica ela consiste em toda a energia que você realiza trabalho, que você, personalidade, realiza trabalho. Então, consiste tudo isso, certo? Então, toda energia é essa. Lembra do Freud, quando ele falava da libido? Então, a libido, ele dizia que a libido ela funcionava para energias sexuais, para você ter essa energia sexual. Acontece que
em Jung, a gente vai ver que não, que essa energia, ela funciona no organismo todo, no corpo todo, só que ele não vai até duplo etérico, mas ele fala sobre isso, entende? Então, quer dizer, ele aumenta o conhecimento nesse campo. Não é que for melhor do que Freud ou pior, não é isso. Ele aumenta o conhecimento. Ele tem um livro bem pequenininho, assim, chamado Energias Psíquicas. E é muito interessante ler aquele livro. Você pode ler esse livro aí, que 2 horas, 3 no máximo, você lê esse livro, sabe? Se você tiver interesse depois de conhecer. Então, quando essa energia está atualizada, ela está sempre nos fenômenos mais dinâmicos das nossas vidas, né? Que são fenômenos, claro, que são específicos de cada um de nós. Nós, como seres espirituais, e quando encarnados, Allan Kardec denomina de alma, né? Então, os seus instintos, os seus desejos, suas vontades, seus afetos, as suas atenções, né? O próprio seu rendimento no trabalho, né? Então, quando em potencial, a energia ela aparece em todas as conquistas específicas da vida. Então, nas possibilidades, nas disposições, nas atitudes, etc. Então, uma pessoa que está desenergizada, ela não consegue fazer esses negócios. Já viram aquela pessoa que fica deitada? Ah, eu estou doente, eu não aguento, eu estou assim, eu estou assado. Então, pode ser realmente que ela esteja tendo dificuldades na circulação das energias. Mas pode ser também que ela quer ser assim. Ela quer sentir a compaixão alheia. Sabe? Então, eu estou cansado hoje, eu estou muito cansado. E aí você fala, meu Deus do céu, será que é isso? Quando eu fazia teatro, viajava pelo Brasil, às vezes, gente, eu chegava aqui na minha casa, aqui na minha cidade, Juiz de Fora, eu chegava, por exemplo, 7 horas da manhã, depois de ter viajado quase que a noite toda, ter feito trabalhos lá onde que eu fui, eu chegava às 7 horas da manhã, era o tempo que eu tinha de tomar um banho muito rápido e ir para o serviço, mais 8 horas de trabalho. Que eu fazia teatro, mas o teatro não dava para me manter, né? Então eu tinha que ter uma atividade. Eu era funcionário da Telemig, que é de telecomunicações antiga Telemig, né? Então eu tinha que trabalhar e eu tinha energia para isso. Porque o que me movia era a minha vontade de fazer, a minha vontade de realizar, que me dava disposição e atitudes, certo? Aqui nós vamos ver uma coisa muito bonita, que é o nosso sistema nervoso. Está vendo aqui? Ó? O nosso sistema nervoso vai dividir o sistema nervoso central, né, e o periférico. Bom, o central está o encéfalo, né, o cérebro, e a medula. Isso aqui é o central. Certo? E o periférico nós temos o somático e o autônomo. O somático ele vai realizar esse trabalho, o nome fala, né, de somatizar tudo aquilo que chega para ele. E o autônomo vai realizar aquilo que chega para ele. E o autônomo, então, ele tem o simpático, né, dividido em simpático e parasimpático. O que vem a ser isso? Cara? O simpático ele é o responsável pelas alterações do organismo em situações de estresse ou de emergência. Então, você está vivendo uma situação de estresse ou de emergência, o simpático vai alterar a sua estrutura, seu músculo, a sua disposição, a sua atenção, o seu foco, o sangue vai circular, né? E o parasimpático vai te preparar para a situação. Aí você vai observar a situação e vai dizer, eu vou lutar ou vou fugir? Tá vendo? Então, isso tudo também foi preparado por você ao longo da sua vida, da sua encarnação, das suas encarnações, certo? Então, é bem interessante, sabe, meninos, quando nós estudamos tudo isso, eu fico encantado de estudar essas coisas. Eu, sinceramente, depois que a gente começa a dar atenção para essas profundidades da vida, tudo passa a ser diferente. Tudo que a gente promove, né, começa a ser diferente, certo? Por isso é que nós temos que ter esse cuidado muito grande com a nossa com a nossa vida mesmo, né? Com a nossa vida. A gente tem que ter uma vontade imensa de realizarmos esses trabalhos, de realizarmos esses trabalhos que nós realizamos, mas de forma consciente.
certo? Não sei se você concorda comigo, mas é muito mais interessante a gente realizar isso de forma consciente, ok? Bom, então agora a gente vai dar uma sequência aqui, né? Recapitulando a nossa aula, tá? Vamos fazer uma recapitulação dela, o que nós vimos nessa aula. Então vamos lá. Nós vimos que possuímos 7 corpos. Isso precisa estar bem claro conosco. Bem claro. É evidente que nós não vamos, assim, de uma hora para outra, sermos aqueles espíritos completamente ligados, conscientes daquilo que nós somos. Ainda somos espíritos com com um conhecimento muito pequeno. Não é só conhecimento, há uma vivência espiritual muito pequena. Por isso que nós estamos aqui encarnados. E, nesse momento, tendo que decidir o que nós queremos. O nosso momento é de decisão. Você quer continuar só buscando a materialidade, que foi importante, muito importante. Nossa, nós só chegamos aqui porque tivemos uma matéria para nos sustentar. Porque se nós não tivéssemos essa matéria para nos sustentar, a gente não ia ter como, né, chegar a esse nível de evolução. Allan Kardec pergunta para os espíritos se, assim, se a gente podia viver só no mundo espiritual, por exemplo, não tem que reencarnar, não tem que entrar no corpo físico. Então, eles disseram que sim, que pode, mas só que vai demorar muito. Vai demorar muito. Então, quando a gente estuda os projetos reencarnatórios, eu tenho um estudo sobre isso, a importância da reencarnação para nós. Então, é exatamente para que a gente possa ir mais rápido nesse trabalho, nesse projeto de crescimento e de evoluir para Deus. Então, isso é importante, sabe? A gente entender assim. Então, e cuidar da nossa encarnação. Sabe? Como é que eu estou cuidando da minha encarnação? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou buscando esse equilíbrio entre eu e as leis de Deus? Sabe? Essa coisa é muito interessante. O Allan Kardec faz uma pergunta na parte terceira do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso. Eu não me lembro, não me recordo o número da questão, mas ele faz a pergunta se a doutrina espírita um dia será a doutrina que vai ser professada por todos os povos, né? Então eles vão dizer o seguinte, né, que ela não vai assim entrar em todas as nações, porque cada nação ou cada latitude tem a sua necessidade, tem a sua cultura, mas ela será, sem dúvida, a doutrina a ser estudada e vivida. Pode ser até com outro nome. Mas por quê? Porque ela está ligada nas leis naturais. Então, por exemplo, você tem religiões fantásticas que ajudam as pessoas, mas às vezes nega uma das leis naturais. Por exemplo, nega a mediunidade ou nega a reencarnação. Sabe? Então, são leis naturais. A mediunidade e a reencarnação é lei natural. Não é uma lei imposta pelo homem, criada pelo homem, é uma lei de Deus. Então, a doutrina espírita ela tem, eles falam 5, eu gosto de falar 7 fundamentos. O primeiro dele é imortalidade, que é lei natural. Mediunidade, lei natural. Reencarnação, lei natural. Pluralidade dos mundos habitados, perfeitamente natural. Né? Depois ela vai ter Deus, né, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que quebra esse paradigma científico que às vezes não concorda da existência de um ser desse, né? Mas ela quebra tudo isso e existe Deus como ser supremo, ser, né? E ela vai falar sobre Jesus, que é o Cristo planetário, e a gente tem que estudar muito Jesus nesse campo também, de ser o Cristo planetário, o criador do planeta Terra, um dos criadores do sistema solar. O Logos, né? O Logos planetário, o Logos do sistema, portanto, um Logos divino, se é Logos, né? Vem da divindade, então ele é o grande Logos da Terra e vai estudar a lei de ação e reação. Então, a doutrina espírita tem tudo isso. Então, a gente pode estudar todas as outras variações ou aprofundamentos
que vem do mundo da espiritualidade, desculpa, do espiritualismo. Como nós estamos estudando, né? Esses estudos de chakras vem lá, né? Bem antigo, do espiritualismo. Mas nós podemos fazer um link disso com a doutrina espírita e abranger o nosso entendimento a partir desses conhecimentos. Tá? Outra coisa, nós estudamos sobre o duplo etérico, né? Que é a sede da nossa vitalidade, e temos que ter muito consciência disso. Né? Olha, depois que nós aprendemos que o duplo etérico não gosta que a gente não se goste, é uma hora de fazer aí nossas reflexões, né? Se eu estou me machucando, né? Nossa, não, eu tenho que saber se eu estou me machucando, eu tenho que saber como é que eu estou me tratando, se eu me trato bem, né? Se eu faço coisas boas para mim, sabe? Até que ponto eu me acaricio e de que maneira eu me acaricio. Tem pessoas que se acariciam comprando um bem, né? Adquirindo uma roupa, adquirindo um carro, adquirindo um sapato, uma bolsa. Tem gente que faz esse carinho, você fala assim, eu estou precisando, eu vou hoje lá no shopping, vou comprar isso, aquilo. E tem gente que se acaricia indo para a natureza, indo para um lugar que ele pode sentir a natureza. Então, como é que eu estou fazendo comigo? E o duplo etérico adora isso. Quanto mais você fizer de bem para você, mais ele retorna para você esse mesmo bem. Tá? Então, ele faz essa ligação. Ok? Continuando, né, os plexos, as suas modalidades, esses entrelaçamentos de nervos e de vasos, que fazem com que as coisas se completam, se intercomunicam dentro do organismo físico. Né? Também estudamos sobre as glândulas que sintetizam, né, e secretam substâncias necessárias à nossa vitalidade, ao nosso movimento, às nossas existências físicas. Essa maravilha, sabe? Maravilha. Um dia eu estive numa livraria e eu não sabia o que eu ia fazer lá, porque assim, geralmente quem gosta de ler, ele é levado para a livraria. Né? Parece que uma mão leva ele lá, não sei. Eu tive livraria, tive uma livraria, uma loja, e eu aprendi a lidar com livros. Os livros conversam com a gente o tempo todo. Quantas vezes um livro me chamava, me abre, me lê, eu abria, nossa, coisas interessantes que eu via ali, né? Então, eu estava nessa livraria e tinha lá, eu estava procurando uma coisa que eu nem lembro o que era, provavelmente da psicologia, que eu estudo bastante isso. Aí, o que acontece? Eu fui andando e coloquei a mão num livro grande, mas grande mesmo, aqueles livros fora desse padrão de livro, né? Bem grande. Aí, quando eu olhei o livro, falava sobre anatomia e fisiologia. Era um livro de uma autora, que eu esqueci o nome, e ela faz um trabalho bem didático e profundo. É profundo e didático. Porque às vezes você faz aquelas coisinhas bem simplesinhas, né? Para ensinar a criança. Não, ela ensinando gente grande, ela ensinando a universitários. E eu fiquei lendo livros, sistemas, aquela coisa, foi me encantando, sabe? Ela fazia assim, ela dava uma série de informações e fazia isso aqui. Vamos recapitular isso aí. E eu fiquei apaixonado com o livro. Gente. Eu não sou nada de medicina, não, mas quem sabe vai ser útil. E o livro era muito caro, né? Então a gente sempre tem que pensar, será que pode, não pode? Mas como a livraria lá tinha um projeto de 10 parcelas, falei, então dá. Aí peguei o livro, né? E esse livro é muito interessante, sabe? Porque, de vez em quando eu olho ele, eu fico vendo essa maravilha que nós somos. Aí você fala, mas o corpo vai morrer. Mas está no perispírito. E foi você que construiu. Então, quando você olha teu corpo, quando você olha, pensa o que tem dentro dele funcionando, foi construção sua. Foi você que fez isso, sabe? Isso me encanta profundamente, minha gente. Bom, aí, continuando essa recapitulação, nós tivemos a glândula pineal, já falamos um pouco sobre ela, o hipotálamo, né, a pituitária, a sua localização e funções. Essa parte, ela tem que ser buscada por vocês, se vocês se interessarem mais. Porque senão, se eu for falar de glândula pineal, são 20 aulas que a gente vai ter, né? Porque vamos procurar muitos detalhes dela e tal, mas nós estamos passando assim para vocês depois, a gente vai entrelaçar isso tudo, porque que nós estamos falando dando essas informações, né? As energias psíquicas, a circulação delas nos corpos, nós vamos ver isso com mais profundidade
o sistema simpático e parasimpático, né? Que prepara a ação e faz a ação acontecer. E ele é do sistema nervoso autônomo, né? E vou deixar isso aqui para vocês, olha. Ele vence as tormentas que nos envolvem para resgatar-nos de nossas improbidades. Ele é o vencedor. Sejamos, pois, também com ele. Então, minha gente, muito interessante esse texto. Gosto muito dele aqui. Olha que lindo, ele vencendo as tormentas. Onde nós estamos, que nós estamos nessa treva aqui, ó. Ele vem de lá da luz, olha, vem da luz, entra na treva para nos ajudar. Isso é fantástico, tá? Ó, é isso por hoje, né? Nesse trabalho. Nós vamos, então, terminar aqui o nosso estudo de hoje e daqui a pouco a gente vai já buscar a terceira aula, se Deus quiser, né? Vocês vão ver o que nós vamos trabalhar na terceira aula e eu fico muito agradecido por isso, sabe? Eu espero que eu esteja sendo, assim, uma pessoa útil a vocês, tá? Por quê? Porque às vezes a gente sabe, conhece, mas não sabe passar. E eu quero saber passar. Eu quero saber colocar para vocês algo que estimule a vocês a também estudar, também pesquisar, tá? Então, esse é o objetivo pelo qual eu me encontro aqui com vocês. O Senhor Jesus certamente está nos potencializando para que a gente possa seguir em frente, né? Nós somos Cristos internos e Jesus é o Cristo externo expandido. Então, é semelhante atraindo semelhante. Que a gente possa ir por essa atração. Fiquem com Jesus. Muita paz, muito obrigado, tá? Até o nosso próximo encontro.